Abre sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 20. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi que tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que vocês os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, até onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensado e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar a este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. E quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. E Davi recuperou tudo e tomou todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te pedir essa noite que o Senhor possa falar, Pai, ao nosso coração. Fala as nossas vidas aqui, Espírito Santo. Tenha liberdade de se movimentar no nosso meio. Nós te damos a chave do nosso coração. Não há poder algum em mim, Jesus, e nem naquilo que eu posso falar, se o Senhor não emprestar o teu poder, Jesus. Então eu te peço que o Senhor nos empreste do teu poder para fazer a tua obra, Pai. Cobre as nossas vidas aqui, que a glória e a honra de tudo que está acontecendo e que vai acontecer seja sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém? Eu quero rapidamente, a gente não tem tanto tempo assim, eu quero falar de algumas coisas que acontecem quando a nossa alma se angustia. Nós estamos falando sobre avivamento e sobre a guerra que existe na alma, sobre como Deus pode invadir a nossa alma e trazer avivamento. Esse é um dos grandes desafios, um dos grandes dilemas que nós enfrentamos como cristãos. A forma como nós lidamos, qual é a resposta que nós damos a Deus diante das nossas adversidades. Por quê? Porque a adversidade é pesada demais? Não, a nossa alma pode responder de forma errada. Talvez os desertos que eu e você estamos passando, não foi o diabo que provocou, foi o próprio Deus que provocou. A Bíblia diz no livro de Oséias, que Deus nos levaria para o deserto, para tratar o nosso coração. Então nem todo deserto que eu e você enfrentamos veio da parte do diabo. O grande desafio é entender que existem desertos que o próprio Deus nos coloca.
Mas a resposta que nós damos ao deserto é o que vai determinar se ficamos ou se saímos. Talvez disso você já sabe, mas a guerra não é o deserto. A guerra é a sua alma no deserto. Porque você pode estar no deserto e sentir o cuidado de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Oséias que nós sentiremos o amor e o carinho de Deus no deserto que Ele nos levar. A Bíblia diz que o deserto que Deus vai nos levar chama o deserto de Acor, que é o deserto de tribulação. A palavra tribulação vem de tribulum, que significa ser amassado, ser triturado. Deus está dizendo, eu vou triturar você, e mesmo assim, você vai sentir o meu carinho por você. Mas a nossa alma pode estar nos lugares mais confortáveis e dar respostas negativas, e também tem o poder de estar no deserto sendo triturado e dar respostas positivas. Então a nossa guerra não é sobre os ambientes nos quais nós fomos colocados. A nossa guerra é contra a nossa alma, pela resposta que ela dá nos ambientes que nós estamos. Sua família não é difícil, foi sua alma que disse para você que não aguenta mais ficar onde você está. Seu trabalho não é pesado, é a sua alma que está cansada. Seu casamento não está jogado ao lixo, é você que já não suporta, sua alma já não suporta mais com as injustiças que você acredita que carrega. Seu ministério não está morto, são as suas decepções que dizem para você que ele acabou. Porque talvez Deus está plantando você para uma próxima estação, mas a sua alma está dizendo que chegou ao fim. O problema não é o ambiente, o problema não é a estação, o problema não é as pessoas, o problema é o que a sua alma responde em determinadas geografias. Davi, aqui, estava lutando uma batalha com 600 homens, todos lutando por Davi. Davi ainda não era rei, Davi era um exilado. A Bíblia diz que Deus concedeu para ele uma caverna chamada Adulão. E lá dentro dessa caverna, Deus tratou ele para que ele pudesse ser rei. Davi foi perseguido por Saul e seus soldados por 13 longos anos. O inimigo dele era amigo dele. Ele não foi só perseguido por seu rei, ele foi perseguido pelo seu próprio povo, pelos seus inimigos. Davi já tinha um currículo de ser perseguido e rejeitado até pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que quando ele foi vencer Golias, que ele chegou no arraial, a Bíblia diz que Eliabe olhou para ele e falou assim: você é homem perverso, você só veio aqui ver a matança. Nem os seus irmãos pouparam Davi. O seu pai, quando um profeta ofereceu um banquete à sua família, o pai dele disse: você não vai cuidar das ovelhas, você não merece estar nesse banquete. Davi já era homem experimentado, de alma experimentada às rejeições e perseguições da vida. Tinha tudo para dar respostas negativas. Ele estava, a Bíblia diz que quando ele foi colocado na caverna de Adulão, homens endividados e amargurados se juntaram a ele. Davi não tinha príncipes, recursos para criar uma força paramilitar para combater Saul. A Bíblia diz que quem se juntou a ele foi quem ninguém queria mais. Não era um exército de homens capazes, era um exército de homens improváveis. Seja sincero, se você tiver um amigo que está devendo muito dinheiro, você se afasta dele com medo dele te pedir dinheiro emprestado também. Se ele não pagou os outros, talvez ele vai ter dificuldade de te pagar também.
gente tem um costume, de um ditado que fala: se ele não cuidou nem do nome dele, você acha que vai cuidar do meu? O exército de Davi era um exército de homens improváveis, machucados, rejeitados pela própria sociedade. E a Bíblia diz que Davi os treinou. Davi cuidou deles, porque Deus cuidou de Davi. Em Adulão, Davi foi treinado a cuidar dos seus pais. A Bíblia diz que os pais dele se juntaram com ele. Os irmãos dele se juntaram com ele. Davi cuidou de todas essas pessoas. Todas as pessoas que tinham problemas com Davi foram colocadas dentro de uma caverna com ele. Davi tinha tudo para dizer para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Mas enquanto ele era rejeitado, ele compunha salmos. Enquanto ele era rejeitado, ele tinha relacionamento com Deus. Então ele não deixou que a sua família, o seu rei, o seu povo e as suas circunstâncias roubassem dele a alegria da sua alma na presença de Jesus. Ele não deixou que a sua alma fosse intoxicada. Ele não deixou ser contaminado pelas feridas dos amargurados que se juntaram com ele. Porque você sabe que existem pessoas que carregam um sentimento tão poderoso que quando ela chega, o ambiente fica pesado. Conhece gente assim? Sim ou não? Conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Levanta a mão para mim. Porque sentimento é uma pessoa, é uma presença. Davi tinha tudo, ele tinha um exército de homens amargurados, e ele não deixou que a sua alma se contaminasse com as feridas daquelas pessoas. Tem gente, a gente diz que existem pessoas que gostam de lamber as feridas umas das outras. Existem casamentos, estruturas familiares inteiras, aonde a ferida da rejeição da esposa é conservada pelo marido e transferida para os filhos. A Bíblia diz que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, lembram disso? A Bíblia diz em Hebreus que ele ficou amargurado por isso, mesmo depois de Jacó se acertar com seu irmão. Ele não superou o fato de ter perdido a sua primogenitura, e a Bíblia diz que a amargura de Esaú foi transferida para o DNA da sua próxima geração. Amaleque, que nós lemos aqui que atacou Davi, era bisneto de Esaú. Sim, senhoras e senhores, ressentimentos e sentimentos formam o nosso caráter, constroem a nossa personalidade e contaminam o nosso destino. Talvez você diga: mas eu sou alguém que não tive sorte na vida, os meus pais não me quiseram, os meus irmãos me traíram, todos os lugares aonde eu passei eu fui rejeitado. Não, meu filho, esse foi os fatos, a resposta veio da sua alma. É o que você responde que importa, não é o que te acontece. Fala para o irmão que está do seu lado: você, pode falar para ele, você e eu, somos o resultado das respostas que nós damos aos ambientes que nós escolhemos. Você pode estar num palácio, a Bíblia diz no livro de Provérbios, que a alma farta faz do mel ser amargo. Alguém que está muito cheio, alguém que está muito satisfeito, alguém que está cheio demais de si, pode fazer de lugares confortáveis lugares desconfortáveis. Mas a Bíblia diz: a alma sedenta faz do amargo doce. O que ele está dizendo? Que eu posso dar uma resposta positiva, eu posso dar uma resposta espiritual a algo que eu estou vivendo que não é confortável para mim. Mas a gente sabe o quanto que isso é difícil, porque a nossa alma grita e dói.
Submeter os nossos pensamentos à pessoa de Jesus dói, porque é como uma sirene, um giroflex ligado na nossa cabeça. Você vai aceitar isso? Você vai permitir isso? Você vai acatar isso mesmo? É isso mesmo? Logo você que aprendeu a lutar desde pequeno, logo você que experimentou de tantas coisas e aprendeu a ser forte, você vai aceitar ficar vulnerável nessa situação? Por isso que Paulo diz: revesti-vos da armadura. E a Bíblia diz que a armadura do Senhor tem alguns nomes. O capacete se chama? Por que o capacete chama salvação? Porque o que garante que você não vai ser corrompido pelas tribulações é a certeza da sua própria salvação. É dizer, não vale a pena me colocar nesse lugar, porque se eu me colocar e der a resposta que ele merece, eu posso comprometer a minha salvação. Então a minha mente precisa ser redimida. A couraça é a couraça da justiça, porque protege o nosso coração. A Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Você e eu não fomos chamados para vingar nada do que fizeram com a gente. Pelo contrário, nós somos chamados a perdoar até os nossos inimigos. Amém? Vocês estão aqui comigo? Como dizer isso para uma alma intoxicada? Como dizer isso para uma alma ferida? Você não diz, você se opõe a ela. Davi, nesse momento da história, ele era perseguido pelo seu rei, pelos seus inimigos, pelo seu povo, e agora a Bíblia diz que os seus amigos desejavam apedrejá-lo. Sobrou quem? Quem estava do lado desse homem? Se todos queriam a morte dele, eles nem precisavam apedrejar Davi, era só entregar para Saul. Todos queriam a morte de Davi aqui. E qual a resposta que ele dá? A Bíblia diz: no versículo 7, versículo 6. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens levavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no seu Senhor. Fala comigo, fortalecer no seu Senhor. Sabe o que é fortalecer no seu Senhor? É ministrar a si mesmo. Sabe o que é ministrar a si mesmo? É olhar para a situação e declarar o que Deus diz para aquela situação. Preste atenção, porque isso é muito importante. Todo sentimento constrói uma presença, e toda presença estimula um discurso. Eu vou dizer de novo: todo sentimento produz uma presença, e toda presença estimula um discurso. Quando a pessoa se sente muito rejeitada e amargurada, um amargurado não se sente amargurado, ele se sente injustiçado. E esse sentimento de injustiça que está dentro dele produz um discurso. Esse discurso normalmente é um discurso que vai atrair pessoas com o mesmo coração dela. Por isso que existe um ditado que diz que aves da mesma plumagem voam juntas. Você não vai ver um pardal voando com beija-flor, não vai ver urubu voando com pardal, não vai. Aves da mesma plumagem voam juntas.
Pessoas que carregam os mesmos sentimentos tendem a se conectar. E Davi tinha tudo para isso. Estava no meio de um povo amargurado, sendo perseguido, tinha tudo para jogar as coisas para o alto e fugir. Mas a Bíblia diz que ele ministra a si mesmo. Sabe o que é ministrar a si mesmo? Sua Bíblia está aí? Está com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia está aí? Abre para mim Salmo 23. Melhor, abre o Salmo 56. Abre no 56, não está no protocolo, mas hoje nós não estamos no protocolo. Salmo 56, eu não sei porque que eu estou dizendo isso, mas é para alguém, então segura aí. Diego, põe no data show para mim, por favor, Salmo 56, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar. Vamos junto? Em me vindo o temor, hei de confiar. Isso é ministrar a si mesmo. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste momento eu ponho a minha confiança. Em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode me fazer um homem mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos, são todos contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem, espionam os meus passos, como aguardando a hora que me darem cabo da vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira, contaste os meus pastos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, e não está escrita elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode me fazer o homem? Os votos que eu te fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na sua presença, na luz da vida. Sabe onde ele estava aqui? Preso, em Gate. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito, ele estava preso, e os inimigos querendo matar ele, e ele diz: um homem mortal pode me ferir? A minha alma tem medo, mas a minha confiança está no Senhor. A sua alma pode gritar, mas quem comanda é você. A sua alma pode sentir medo, a sua alma pode te desacreditar, a sua alma pode estimular um discurso na sua boca, mas quem decide é você. Se permite que os ambientes ministrem, ou se a palavra ministra. Se são as circunstâncias que ministram, ou se é a sua voz, a sua fé que ministra sobre aquela circunstância. Não existe remédio, meu irmão, para a sua alma, a não ser abafá-la. Não existe outro remédio. Não pense você que você vai chegar aqui e vou ter minha alma curada, Jesus. A minha alma nunca mais vai se levantar. Oh, glória a Deus. Não, irmão. A todo momento ela vai querer tirar você do caminho e ir para o lugar de conforto. Mas quem decide isso é a palavra que você carrega.
Além de mim hoje, que chegou 4 horas da manhã em casa, que não estava com vontade física nenhuma de vir aqui, queria descansar. Quantos de nós que estamos aqui hoje, que não tinha a mínima vontade física de estar aqui hoje? E isso é todos os domingos, porque a gente tem ânimo para fazer as coisas que nos dão conforto, mas não temos ânimo, a nossa alma não deixa a gente ter ânimo para estar sentado aqui, ouvindo direções de Deus para mudar a nossa vida. Mas qual é a resposta que nós damos? Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A resposta não está na sua alma, a resposta está na palavra de Deus que você carrega para você. Aqui Davi queria ser perseguido e apedrejado, mas ele disse: eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou buscar a Deus, eu vou ministrar com as palavras e as promessas que eu carrego. Depois disso, a Bíblia diz que ele chama o sacerdote, diz: por favor, vem alguém aqui, ora por mim. Trouxeram o colete sacerdotal, a palavra chama de Urim Tumim, era uma forma de consultar a Deus. Eles: tragam o sacerdote para mim, porque eu preciso parar de ouvir a multidão e ouvir o que o Senhor está falando. Não é apenas encher de si mesmo, não é apenas declarar, mas dizer: Deus, fala comigo no momento da minha angústia, fala comigo no momento das minhas decisões importantes. Não deixa que a minha alma decida coisas importantes, porque existe um discurso no nosso meio que diz: não, o Senhor vai te responder tudo. Até o programa de televisão que você vai assistir, Deus vai falar com você: não, Deus não vai falar isso. Mas sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai te abandonar nas suas decisões importantes. Talvez Ele não vai escolher a roupa que você vai usar, Ele não vai escolher o corte de cabelo que você vai fazer, Ele não vai escolher com quem você vai namorar e casar. Isso é problema seu. Mas no momento de tomar uma decisão importante, Ele vai estar lá junto com você. Ele não vai te abandonar nos momentos importantes. Ele não vai te abandonar em momento nenhum, na verdade. Mas a presença dEle, a revelação da presença dEle sempre vai estar nos seus momentos mais importantes da sua vida. E talvez você diga: ah, como Ele não me respondeu X, então quer dizer que eu estou abandonado, eu estou à minha própria sorte. Não, você não está. Isso é a sua alma dizendo para você: viva as circunstâncias, viva a sua vida da forma como você acha. Sempre, sempre, sempre. Quer conhecer o caminho? Pergunta ao seu irmão: quer conhecer o caminho do Senhor? Quer saber o que o Senhor tem para você? Quantos aqui querem saber o que o Senhor tem para você? Levanta a mão para mim. Sempre vai estar do lado da renúncia, nunca do lado do conforto. Sua alma vai querer conforto, sua alma vai querer honra, sua alma vai querer tranquilidade. Sim ou não? Sim ou não? Jesus vai querer de você renúncias. É na renúncia que repousa o seu descanso, não é no seu conforto. A sua alma quer descanso, a sua alma quer te levar a fazer a vontade de Deus confortavelmente, mas o Espírito quer te levar ao lugar de renúncias. Servir a Deus é a coisa mais leve e mais agradável que existe para o homem. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Sim ou não? Sim ou não? O que é pesado é as renúncias. É renunciar para servir a Deus que é pesado. Porque a sua alma diz: você vai largar isso mesmo? E eu vou te dizer algo. Existem pessoas que à medida que caminham com Deus precisam renunciar coisas que até são direitos legítimos de ter. Tem coisas que Deus pede para pessoas que nem é pecado, mas Ele diz: para você, não. Para você eu não quero isso. Alguém aqui já passou por isso? Sim ou não? Mas eu posso. E Deus diz: você até pode, mas você me ama, renuncia a isso. Sabe o que acontece na hora com a sua alma? Você é um fanático. O que você está ouvindo aí não é de Deus, não. Tem nem respaldo bíblico para você estar fazendo o que você está fazendo. A sua alma vai dizer para você: desiste disso, cara. Está pesado demais, está cansativo demais,
Você não vai dar conta, vai para o confortável, senta na cadeira, relaxa e vive a sua vida. E é esse lugar que você precisa sufocar sua alma e dizer: eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Se nós não nos fortalecermos no Senhor, a nossa alma sempre vai vencer, sempre. Está aqui comigo? Prometo para você que já estou acabando. O último, para a gente poder orar e encerrar. A Bíblia diz que ele procurou apoio do sacerdote. Ele procurou apoio. Tem batalhas que não se vencem por causa da sua força. Tem batalhas que não se vencem por causa do seu conhecimento. Tem batalhas porque você vence porque você tem pessoas do seu lado. Quem está do seu lado? Quem está do seu lado? Quem anda do seu lado? Quem são os seus amigos que podem confidenciar e entrar dentro do seu coração? Sabe, nós vivemos hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra, mas nós somos a geração mais solitária que existe em toda a nossa história. Nós estamos conectados a todo momento, sim ou não? Estamos conectados digitalmente, mas perdemos conexões emocionais com as pessoas. Nós somos amigos de milhares de pessoas, digitalmente, mas essa mão não enche de amigos que podem abrir seu coração e entrar dentro dele. E a gente quer vencer batalhas sozinhos. E a gente quer ser um super-herói para mostrar para as pessoas que somos fortes. Não, você não é forte. Eu não sou forte. Se eu não tiver alguém para abrir meu coração no momento da minha angústia, na hora que a minha alma gritar e querer que eu faça, que eu desista daquilo que eu estou construindo, porque não, pasme vocês, muitas vezes eu quis chutar tudo que eu estou fazendo embora, quis juntar minhas coisas e ir embora, sem nem olhar para trás, sem nem culpa. O pastor que vos fala já foi difamado. Alguém aqui já foi difamado? Já falaram mal da sua reputação? Alguém já falou mal de você? Quantos aqui já falaram mal de você e você descobriu? Que delícia que é, né? Porque nunca é do inimigo, sempre é de um amigo que fala mal de você, é ou não é? Já foi? Já foi traído? Alguém aqui já foi traído? Como que é bom para a alma da gente ser traída, né? É uma delícia, parece que o mundo vai acabar. Eu já tive todas as oportunidades de juntar tudo embora. E talvez você está sentado aqui também já teve todas as oportunidades de juntar suas coisas e ir embora. Sabe o que não me deixou ir embora? Não foi a minha alma, não foi a minha fé, foram os meus amigos. Que disseram para mim: não desiste, aguenta mais um pouco, caminha mais uma milha, vamos junto. Eclesiastes diz: porque se um cair, o outro levanta. Quantos amigos que podem te levantar quando você estiver caído? Mas nós somos irmãos, está todo mundo seguindo a página da igreja. E quem pode acessar seu coração? Quem pode entrar na sua casa? Quem pode abrir sua geladeira? Quem pode chegar na sua cozinha? Você pode contar nos dedos pessoas que têm. Nós fazemos amigos fora por causa das nossas histórias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode escolher ter amigos que te conectam ao seu passado. E podem ter amigos que te conectam ao seu futuro. Tem muitos amigos, muitas rodas que nós sentamos, que nos tiram do futuro e nos conectam com o passado, com o pior do que nós já tivemos. Mas a nossa alma vai dizer para mim e para você: você quer realmente tentar com esse povo da igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado, fala assim: eu sei que você não é perfeito. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que você é pecador, tanto quanto eu. Mas fala para ele: eu também não sou perfeito. Também não sou. Você vai olhar para mim, você vai ver um monte de defeito. Se você quiser falar mal de mim, você vai sair da porta dele, você vai falar mal de mim. Se você quiser falar mal do seu irmão, você vai sentar do lado dele. E na hora que ele levantar a mão, você já pode ter motivo para falar dele.
A sua alma pode construir cenários para que você não se conecte com ninguém, mas essa decisão é sua. Não é a sua alma que manda dentro de você. Você escolhe se você anda por aquilo que você crê ou se você anda por aquilo que você sente. E talvez você esteja aqui depois dessa série inteira dizendo: então Jesus vai avivar minha alma e eu nunca mais vou sentir vontade de falar mal de ninguém. Não. Você vai crucificar a sua alma e dizer: eu já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio. E mesmo que eu sinta, a Bíblia diz que a minha dor é leve e momentânea. Fala para o seu irmão: toda dor que você sente agora, todos os traumas que você carrega, todos os motivos que você tem, fala para ele, é leve e momentâneo, comparado como vai ser a sua eternidade. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? A Bíblia diz: o choro dura uma noite. Você escolhe como que você vai responder às situações. Você escolhe quem governa a sua vida. Você escolhe se a sua alma é submetida a Jesus ou se Jesus é submetido à sua alma. Você escolhe. Você vai ser decepcionado? Vamos ficar de pé. Vocês acham que está acabando? Você vai ter todos os motivos. Tem gente aqui que já teve todos os motivos para nunca mais botar o pé dentro dessa igreja. Tem ou não tem? Conhece gente assim? Talvez pela sua história, por o que você passou, por decepções que aconteceram aqui dentro mesmo. Como eu disse para você, nós não somos perfeitos. Mas você pode escolher estar num ambiente que estimula um discurso de protesto, ou submeter a sua alma e dizer: eu não vivo por aquilo que eu sinto. Se o Senhor me colocou nesse lugar, eu vou ficar nesse lugar até que o Senhor me tire desse lugar. Eu escolho ser governado pelo Senhor e não pela minha alma. Essa decisão não é de Jesus. Essa decisão é sua. Então eu quero levar isso para vocês. Quantos aqui decidem permitir que Jesus submeta a sua alma? Quantos aqui decidem submeter o que você sente debaixo desse negócio aqui?